Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os fármacos antihipertensivos e também vamos dar ênfase aos fármacos que atuam nos vasos sanguíneos, mas não atuam como antihipertensivos, e sim atuam aumentando a pressão arterial. Então, nós vamos falar desses dois tipos de fármacos, os que atuam como antihipertensivos e os fármacos que aumentam a contração vascular. A hipertensão, ela afeta aproximadamente 25% dos brasileiros adultos. Em 2017, segundo o Ministério da Saúde, 302 mil pessoas no Brasil morreram em decorrência da pressão alta. Então, a pressão alta ou a hipertensão, ela acaba ocasionando AVC, infarto, insuficiência renal, o que, é claro, faz com que o indivíduo que tem essa doença acabe morrendo em decorrência a ela. E como que a pressão arterial ela se eleva? Então aqui eu coloquei dois vasos sanguíneos. Num deles, nós temos aí a passagem normal do sangue. E em outro, nós temos a contração desse vaso sanguíneo, onde o sangue ele tem uma maior dificuldade para passar. Então, o que vocês acham? O coração ele vai bater mais forte quando o sangue passa livremente pelo vaso sanguíneo ou quando o sangue tem uma dificuldade para passar nesse vaso sanguíneo? Claro que é quando o sangue tem uma dificuldade para passar nesse vaso sanguíneo. Por quê? Porque o coração ele tem que fazer uma força maior para enviar o sangue para determinada região. Então, a pressão sanguínea, resumidamente, ela é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, se a gente olhar essas duas veias novamente, nós conseguimos ver que aqui o nosso sangue ele passa livremente e não tem nenhuma resistência do vaso. Já nessa segunda figurinha aqui, nós conseguimos ver que o sangue ele vai ter uma dificuldade para passar. Por quê? Porque nós temos uma resistência vascular periférica. Então, o que é a pressão sanguínea? É a pressão que o sangue faz no vaso sanguíneo. A pressão que o coração faz para que esse sangue consiga passar por esse vaso sanguíneo. Então, por isso, a pressão arterial é igual ao débito cardíaco, força cardíaca, vezes, né, a resistência vascular periférica. Então, o tamanho do nosso vaso sanguíneo ele vai influenciar muito na pressão arterial. E quais são as principais causas de hipertensão? Então, a hereditariedade, é claro, vai influenciar muito se você tem predisposição ou não a ter hipertensão. A idade também, então, quanto mais idoso, maior a disposição, a predisposição a ter hipertensão. Obesidade. A obesidade ela acaba dificultando a passagem do sangue em algumas regiões e muitas vezes nós vamos ter gorduras que vão se depositar nas nossas artérias e isso também acaba dificultando a passagem do sangue. Estresse, né? Porque nós vamos ter a produção de diversos hormônios quando estamos estressados e isso pode fazer com que ocorra uma contração do nosso vaso sanguíneo. Tabagismo, e o tabagismo é uma das causas assim muito influentes em relação à hipertensão, porque o tabagismo ele faz com que o vaso sanguíneo ele fique rígido, ele não consiga se expandir. E isso faz com que ocorra uma diminuição no calibre desse vaso sanguíneo. O sangue então vai ter uma dificuldade para passar naquela região. Excesso de sal, por quê? Quando a gente se alimenta
com muito sódio, quando eu falo excesso de sal aqui, vocês pensem em sódio. Nós temos sal sem sódio também, que é utilizado atualmente, mas nesse caso aqui é excesso de sal com sódio. Então, quando a gente se alimenta com alimentação rica em sódio, o nosso organismo ele retém água. Então, na hora de eliminar a água pelos rins, essa água não é eliminada na concentração normal, ela vai ser retida e nós vamos ter aí uma concentração maior de água nos vasos sanguíneos, devido à osmolaridade do nosso sangue. E tendo uma maior concentração de água, né, nós vamos ter com certeza um maior fluxo de sangue, né, dentro dos vasos, que vai pressionar mais as artérias. Então, por causa do volume sanguíneo, o volume é maior, o sangue ele vai estar pressionando mais as artérias. Má alimentação é alimentos ricos em gordura, que podem estar aí ocasionando uma arteriosclerose, que é o depósito de gordura nos vasos sanguíneos. Alimentação rica em sal também, né? Quando a gente faz o consumo, por exemplo, de alimentos congelados, eles vão ter um alto índice de sódio e isso também, como eu já falei para vocês, eleva nosso volume sanguíneo. E o sedentarismo, é claro, né? O sedentarismo ele acaba ocasionando aí diversos tipos de doença e ele também acaba influenciando na hipertensão. Nós temos duas classes principais de medicamentos utilizados para o tratamento de hipertensão. Os vasodilatadores, que vão aumentar o nosso diâmetro do vaso, e os diuréticos, que vão auxiliar na eliminação de água e muitas vezes de sódio. Para a gente poder entender melhor como funciona os medicamentos vasodilatadores, nós precisamos entender como funciona os nossos vasos sanguíneos. Então, na parede das artérias, das arteríolas, das vênulas e das veias, nós temos musculatura lisa. Isso significa que nós vamos ter contração muscular. Então, a partir do momento que eu tenho a contração do vaso sanguíneo, da musculatura lisa desse vaso sanguíneo, eu vou ter uma diminuição no diâmetro do meu vaso sanguíneo. Se eu utilizar uma medicação que faça vasodilatação, ela vai inibir a contração desse vaso. E isso vai fazer com que o meu vaso sanguíneo se dilate, tá? Quando a gente fala de sistema, no nosso corpo, nós temos hormônios circulantes e também alguns mediadores que são liberados no local que vão influenciar na contração ou na dilatação desse vaso sanguíneo. Eles vão agir geralmente regulando a entrada de cálcio nas células da musculatura lisa desses vasos. Então, quando nós queremos que o nosso músculo, né, liso do vaso se contraia, o organismo vai liberar mediadores que vão influenciar na absorção de cálcio pela minha musculatura lisa. Quando eu quero que não ocorra essa contração, nós vamos ter mediadores ou hormônios circulantes que vão inibir a entrada do cálcio na minha célula e isso faz com que não ocorra a contração muscular lisa do vaso. E quando nós falamos de fármacos, nós vamos ter fármacos que vão atuar na resistência vascular sistêmica total, ou seja, do nosso corpo inteiro. Nós vamos ter fármacos que vão atuar
na resistência de certos leitos vasculares individuais, como, por exemplo, nós vamos ter fármacos que vão atuar na hipertensão pulmonar, diminuindo a hipertensão daquela região. Então, nós temos fármacos que atuam diretamente no pulmão. Nós também temos fármacos que vão diminuir a resistência vascular de artérias que irrigam somente o coração. Então, nós temos aí alguns fármacos que vão atuar especificamente nessas regiões. Mas é muito mais fácil, é claro, a gente encontrar fármacos que atuam de forma sistêmica. Nós também temos fármacos que podem atuar diretamente na aorta. Outros fármacos vão atuar no tônus venoso e também no volume sanguíneo, que aí acaba entrando os fármacos diuréticos, quando a gente fala de volume venoso, tá? E nós temos ainda fármacos que atuam na formação de novos vasos sanguíneos, que atuam na anginogênese. Esses fármacos eles vão ser mais indicados para algumas pessoas que perderam os vasos sanguíneos em algumas regiões. A gente não vai falar muito sobre ele, nós vamos falar especificamente sobre os fármacos que vão atuar na pressão arterial. Então, como que acontece essa vasodilatação e vasoconstrição? Então, é um pouquinho complexo, né? Quando vocês olham assim, um monte de seta para todos os lados. Mas eu vou tentar dar uma resumida para vocês. Nós temos alguns mediadores que vão influenciar na contração muscular. Como eu falei para vocês, esses mediadores vão fazer com que ocorra um aumento de cálcio no músculo liso vascular. Então, aqui quando a gente olha nessa figura, nós conseguimos observar que houve um aumento de cálcio e ocorreu então a contração muscular. E o que vai ocasionar esse aumento de cálcio dentro do nosso músculo vascular? Quando nós temos uma grande concentração de angiotensina 2, então a angiotensina, a gente vai falar sobre ela, mas ela é extremamente importante na contração muscular lisa do músculo vascular, tá? Então, o aumento de angiotensina 2 influencia o aumento de cálcio. Nós também temos algumas prostaglandinas que atuam aqui no receptor prostanoide, que aumentam a concentração de cálcio. E nós temos a endotelina. Essa endotelina, ela também atua aqui no receptor de endotelina e aumenta a concentração de cálcio. E o que vai ocasionar o relaxamento dessa musculatura lisa? A diminuição da concentração de cálcio. E quando que acontece essa diminuição? Ela pode acontecer quando nós temos a estimulação do GMP cíclico e do AMP cíclico. E o que estimula esses dois segundos mensageiros? O óxido nítrico ele estimula o GMP cíclico, que diminui a concentração de cálcio no músculo liso. O GNP, que é o peptídeo natriurético, ele também estimula o GMP cíclico. E nós temos um tipo de prostaglandina tipo 2. Essa prostaglandina tipo 2 ela atua no IP. Esse IP, ele é o receptor de prostanoide natriurético e ele aumenta a concentração de AMP cíclico, fazendo com que ocorra
uma diminuição de cálcio intracelular e também ocasione o relaxamento. Nós temos também outro motivo que ocasiona esse relaxamento, que é a hiperpolarização do músculo liso. Isso vai acontecer quando nós tivermos uma interferência no nosso transporte sódio-potássio ATPase. Então, quando nós temos uma interferência nesse transportador, nós teremos um aumento de potássio dentro do músculo liso, e isso vai fazer com que esse músculo fique hiperpolarizado. O cálcio, ele não consegue entrar, porque nós vamos ter uma inibição naqueles canais de cálcio dependentes de voltagem. Então, o cálcio ele não entra, porque esse canal de cálcio dependente de voltagem, ele está como se tivesse, entre aspas, desligado, e isso faz com que não se tenha, então, uma concentração de sódio dentro do músculo liso e, consequentemente, não tenha contração desse músculo. Os fármacos vasodilatadores, eles vão ser utilizados no tratamento de hipertensão, insuficiência cardíaca, angina de peito, hipertensão pulmonar e também doença de Raynaud. Essa doença de Raynaud é quando a pessoa tem uma constrição periférica que diminui o fluxo sanguíneo naquela região. E nós observamos que pacientes com essa doença, eles acabam tendo as extremidades, como mãos e pés, mais azuladas, porque não está chegando oxigênio, né, adequado nessa região, não está sendo feita a troca gasosa adequada. Então, quando a gente utiliza um vasodilatador, esse vasodilatador vai auxiliar no transporte de sangue para aquela região. Então, os fármacos vasodilatadores, de forma geral, eles vão aumentar o fluxo sanguíneo local, vão reduzir a pressão venosa e também a resistência vascular periférica, diminuindo, consequentemente, a pressão, porque nós vamos ter um aumento no lumen, digamos assim, vascular. Nós temos fármacos que atuam como vasodilatadores de ação direta, vasodilatadores de ação indireta e vasodilatadores com mecanismo desconhecido. Os vasodilatadores de ação direta, eles vão atuar diretamente no vaso sanguíneo, aumentando o fluxo sanguíneo e diminuindo a resistência desse vaso. Então, eles vão causar dilatação do vaso. Entre esses fármacos, nós temos os antagonistas do cálcio, ativadores dos canais de potássio e fármacos de atuação através de nucleotídeo cíclico. Em relação aos vasodilatadores de ação indireta, vão ser fármacos que vão atuar indiretamente e acabam ocasionando vasodilatação. Entre esses fármacos, nós temos os inibidores da vasoconstrição simpática. Então, lembrem lá do sistema nervoso simpático. Quando nós temos a ativação desse sistema nervoso, a liberação de adrenalina, o que acontece? Nós vamos ter uma vasoconstrição. Então, nós vamos ter fármacos que vão atuar inibindo essa vasoconstrição do sistema nervoso simpático. Temos fármacos que atuam inibindo a renina, e vocês já vão entender o que esses fármacos vão fazer, mas eles vão acabar ocasionando dilatação do vaso, porque não vão deixar o sistema renina-angiotensina atuar. Nós temos os beta-bloqueadores, e aqui eu quero uma atenção especial para vocês. Os beta-bloqueadores, eles atuam diminuindo, inibindo a renina. Mas o que acontece quando os beta-bloqueadores são ativados no nosso vaso sanguíneo?
Quando esses fármacos são ativados, eles trazem dilatação do vaso. É um efeito normal no nosso organismo. Se nós utilizamos um beta-bloqueador, um fármaco que atua bloqueando essa ação normal do fármaco, nós vamos ter uma pequena constrição. Então, os beta-bloqueadores, eles causam constrição dos vasos, porém, eles atuam inibindo a renina, que causaria a restrição também. Então, eles atuam em pequena parte diminuindo a contração do vaso por inibirem a renina. Porém, acaba acontecendo contração vascular porque eles bloqueiam o receptor beta, que naturalmente faz dilatação nos nossos vasos. Porém, os beta-bloqueadores, eles atuam no coração também, não somente nos vasos. E quando eu for falar um pouquinho mais para frente para vocês sobre eles, eu vou explicar melhor. A gente já falou um pouquinho na aula passada sobre eles, mas vou falar melhor sobre a atuação deles na pressão arterial. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Ele inibe a renina, que atuaria como vasodilatador de forma indireta, porém, ele causa constrição porque ele inibe o receptor beta que está nos vasos sanguíneos. Eu sei que fica um pouco confuso, mas vocês precisam saber que ele inibe a renina, tá? Por isso que eu coloquei ele aqui como ação indireta, porém fiquem atentos porque ele pode causar constrição do vaso. E nós temos os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que também vão atuar lá no sistema renina-angiotensina, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, vamos começar falando sobre os antagonistas do cálcio. A gente já falou sobre eles na semana passada, então eu só vou relembrar. Então, esses antagonistas, eles vão atuar bloqueando os canais de cálcio sensíveis à voltagem. Isso faz com que ocorra uma redução na concentração intracelular de cálcio. A partir do momento que nós temos uma diminuição na concentração de cálcio, nós vamos ter então a vasodilatação arterial. Nós temos fármacos que vão atuar com mais especificidade nas células do coração, como por exemplo o verapamil, que a gente já falou na aula passada. Nós temos fármacos que vão atuar melhor na musculatura lisa, como o nifedipino. E temos fármacos que atuam como intermediário, como o diltiazem. O nifedipino, por ocasionar uma vasodilatação, ele pode ocasionar uma taquicardia reflexa, ou seja, o coração ele acaba batendo mais rapidamente para poder enviar sangue para a região onde foi dilatada. Então, tem-se esse problema, tá? Então, muitas vezes é preferível utilizar o diltiazem, que ele vai atuar tanto no batimento cardíaco quanto na nossa vasodilatação. Lembrando que o verapamil, ele vai atuar somente na taquicardia, diminuindo a taquicardia, a arritmia, como a gente viu na aula passada. A outra classe de fármacos que atua como vasodilatador de ação direta são os fármacos que ativam os canais de potássio. Então, a partir do momento que eles ativam os canais de potássio, vão favorecer essa célula a ter uma hiperpolarização. Essa hiperpolarização, ela muda a voltagem da membrana e faz com que os canais de cálcio dependentes de voltagem sejam desligados. Nós temos como fármacos dessa classe o minoxidil e o diazóxido. O minoxidil ele também é muito utilizado para calvície androgênica, que é a calvície hereditária. Geralmente é mais comum em homens, mas também pode acontecer em mulheres, quando essas mulheres, e eu me coloco no meio porque eu tenho essa calvície hereditária,
produzem uma concentração muito grande de testosterona. Então, o que acontece? O minoxidil, ele auxilia na vasodilatação capilar, aumentando, então, incentivando o cabelo a crescer. Isso é muito bom, só que demora aproximadamente 4 meses para ter efeito. Então, a pessoa tem que usar por 4 meses, 2 vezes ao dia, para poder ter o efeito desejado. Ainda não se sabe bem como que é a atuação, mas sabe-se que ele faz vasodilatação do couro cabeludo. E ele é utilizado tanto de forma de comprimido, como também é utilizado em solução na região capilar, tá? O minoxidil ele tem um probleminha quando a gente fala aí de atuação como antihipertensivo, porque ele acaba aumentando a retenção de sal e de água. Então, geralmente, ele é prescrito juntamente com um diurético para auxiliar na diminuição da pressão arterial. E para finalizar a classe de fármacos que atuam como vasodilatadores de ação direta, nós temos os fármacos que vão atuar sobre os nucleotídeos cíclicos. Então, eles podem ativar as ciclases, aumentando a concentração de GMP cíclico ou AMP cíclico, lembrando que o aumento desses nucleotídeos intracelulares diminui a concentração de cálcio intracelular. Como fármacos que atuam assim, nós temos o óxido nítrico e o nitropruseto de sódio, que também é conhecido como nitroprusiato de sódio. E nós temos fármacos que inibem a enzima fosfodiesterase. Essa enzima, ela geralmente degrada o AMP cíclico e o GMP cíclico. A partir do momento que nós temos a inibição dessa enzima, nós não temos a degradação, tanto do AMP cíclico como GMP cíclico, e, consequentemente, nós vamos ter, então, a diminuição de cálcio intracelular. Como fármacos que atuam dessa maneira, nós temos o cilostazol e o sildenafila. O que vocês lembram quando vocês veem esse nome, sildenafila? Viagra, realmente. O Viagra, na verdade, ele foi desenvolvido, o sildenafila, foi desenvolvido para hipertensão pulmonar. Com o tempo, descobriu-se que ele também tinha função lá nos corpos cavernosos do pênis e acabou tendo, né, uma atuação e uma utilização muito maior para a parte sexual, mas ele também pode ser utilizado para hipertensão pulmonar. Os vasodilatadores de ação indireta, eles vão atuar inibindo a vasoconstrição simpática, então do sistema nervoso simpático, ou eles vão atuar inibindo o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Em relação aos inibidores da vasoconstrição simpática, nós vamos ter fármacos que vão atuar como agonistas dos receptores alfa-2 adrenérgicos. A partir do momento que esses fármacos atuam nesses receptores, eles vão estimular o efeito inibitório do sistema nervoso central e vão desativar a parte simpática do nosso sistema nervoso. Desativando a parte simpática, vai ter a inibição da liberação de noradrenalina e, consequentemente, não teremos vasoconstrição. Esses fármacos, eles vão reduzir o fluxo simpático para o coração, rins e vasos. Então, eles atuam não somente nos vasos sanguíneos, mas também no coração e nos rins. Vão reduzir a resistência periférica, a resistência cardíaca e também o débito cardíaco. Nós temos aí
três principais fármacos que são utilizados no Brasil, que é a clonidina, metildopa e guanabenzo. A metildopa é muito utilizada na hipertensão durante a gravidez, tá? Já o guanabenzo, ele é proibido, é contraindicado na hipertensão durante a gravidez. Outros fármacos que vão atuar na inibição da vasoconstrição simpática são os agonistas dos receptores imidazolínicos. Então, quando nós temos a estimulação desses receptores, nós vamos ter a inibição simpática periférica. Isso faz com que ocorra a diminuição da pressão arterial elevada. E como fármacos dessa classe, nós temos o moxonidina e também a riumenidina. Para a gente poder entender como que os fármacos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona atuam, nós precisamos lembrar um pouquinho da fisiologia desse sistema. Então, o nosso fígado, ele produz constantemente, a todo momento, digamos assim, angiotensinogênio e envia esse angiotensinogênio para o nosso plasma. Quando nós temos uma diminuição na pressão, uma diminuição na taxa de filtração glomerular lá nos rins, uma diminuição do fluxo de sódio nos rins, nós temos então uma estimulação nas células glandulares da arteríola aferente presente nos rins, lá na porção justa glomerular, que produz renina. A renina é uma enzima que converte angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1, ela então vai ser enviada até o endotélio dos nossos vasos sanguíneos. Lá no endotélio, nós temos uma enzima chamada ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. E ela vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, então, vai aumentar a pressão sanguínea. Como? Ela vai atuar diretamente nas arteríolas, como eu mostrei para vocês lá no terceiro slide da aula, se eu não me engano, fazendo com que ocorra vasoconstrição e, consequentemente, aumento da pressão arterial. Essa angiotensina 2, ela também vai atuar lá no nosso centro cardiovascular no bulbo, aumentando a resposta cardiovascular e, consequentemente, aumentando a pressão. Ela também vai atuar no hipotálamo, aumentando a liberação de vasopressina. Essa vasopressina, pessoal, ela atua diretamente lá no nosso néfron, nas células do tubo coletor, estimulando o receptor de vasopressina. Esse receptor, então, estimula a produção do segundo mensageiro AMP cíclico. Esse AMP cíclico faz com que ocorra a exocitose de vesículas de armazenamento de poro de água e, consequentemente, esses poros de água presentes nas nossas células do tubo coletor fazem com que ocorra a reabsorção de água. Então, quando nós temos um aumento da angiotensina, nós vamos ter um aumento na reabsorção de água, porque vai aumentar a concentração de vasopressina no sangue. Então, nós temos um aumento no volume sanguíneo e, consequentemente, um aumento na pressão arterial. Esse estímulo da angiotensina 2 no hipotálamo também causa sede.
e isso faz com que nós tenhamos, então, maior consumo de água, tá? Outra maneira da angiotensina 2 atuar é lá no nosso córtex da medula, né, córtex da glândula suprarrenal. Então, lá no córtex da glândula suprarrenal, ela vai estimular a produção de um hormônio chamado aldosterona. Esse hormônio, ele também atua lá nos nossos rins, nas células P do néfron distal, e a partir do momento que ele se liga ao receptor, e aqui nesse caso é o receptor dentro da célula, ao contrário da vasopressina que vai atuar em um receptor externo. Então, a aldosterona, ela consegue entrar na célula por ser um hormônio lipofílico do tipo esteroide, tá? Então, a aldosterona, ela vai se ligar lá dentro da célula ao seu receptor. Esse receptor vai formar um complexo hormônio-receptor e vai então levar a aldosterona até o núcleo celular, onde nós vamos ter a tradução e síntese proteica de novos canais e bombas. A partir do momento que nós temos o surgimento desses novos canais, nós teremos então a reabsorção de sódio e eliminação de potássio. Então, se nós temos um aumento na reabsorção de sódio, consequentemente vamos ter um aumento na reabsorção de água, e isso faz com que ocorra um aumento no volume sanguíneo. Por que a água é reabsorvida? Porque nós vamos ter um aumento na osmolalidade do sangue e, consequentemente, a água vai seguir a osmolalidade. E como que os fármacos vão atuar nesse sistema? Então, nós temos fármacos que vão atuar na inibição da liberação de renina lá nas células justaglomerulares, mais especificamente nas arteríolas aferentes. Então, eles não vão deixar, né, vão inibir a produção e liberação de renina, que é a enzima conversora de angiotensinogênio em angiotensina 1. Então, eles inibem essa enzima e nós não vamos ter, então, a conversão de angiotensinogênio em angiotensina 1. Esses fármacos que atuam nessa liberação são os bloqueadores beta-adrenérgicos. Nós também temos fármacos que vão atuar inibindo a atividade da enzima renina. Então, eles se ligam a essa enzima e acabam tendo ação antagonista contra o angiotensinogênio. Nós temos fármacos também que atuam como inibidores da enzima conversora de angiotensina, que converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Outros fármacos vão atuar como antagonistas dos receptores de angiotensina lá na célula. E também temos fármacos que vão atuar como antagonistas dos receptores de aldosterona. Então, a aldosterona não consegue formar complexo com o receptor nas células do rim, e isso faz com que não ocorra a produção de canais que facilitam a entrada de sódio naquela região. Então, resumidamente, os fármacos que vão atuar como inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona estão nesse quadro. Então, vamos começar falando dos inibidores da ECA. Os inibidores da ECA são muito utilizados atualmente e eu tenho certeza que alguém na família de vocês utiliza. Então, nós temos o captopril, que foi o primeiro inibidor da ECA utilizado. Ele é derivado do veneno de cobra, de cascavel, olha só que legal, e ele tem uma ação curta, então ele tem que ser administrado de 2 a 3 vezes por dia.
O enalapril, ele acaba tendo uma ação um pouco mais prolongada. Por quê? Porque ele é um profármaco, então ele vai ser metabolizado no nosso organismo e vai ter um efeito mais duradouro, durando aí aproximadamente 11 horas, e dependendo do paciente, nós podemos fazer a administração uma vez ao dia ou 2 vezes, dependendo do grau de hipertensão desse paciente. Um efeito adverso bem recorrente dessa classe é a tosse. Então, vocês vão ver pacientes que utilizam, captopril ou enalapril reclamando de tosse. É bem comum, tá? Esses fármacos eles vão ser utilizados na hipertensão, insuficiência cardíaca ou após infarto do miocárdio. Os bloqueadores dos receptores de angiotensina, eles vão atuar diretamente lá no receptor de angiotensina da célula, e nós temos como fármacos dessa classe a valsartana, losartana e candesartana. Então, dependendo do fármaco, vai ter uma vida mais prolongada. Por exemplo, a valsartana tem um tempo de meia-vida de aproximadamente 6 horas. A losartana, como metabólico de ação, ele também vai ter ação após ser metabolizado, nós temos aí uma ação um pouquinho mais prolongada de 8 horas. A candesartana atua de 5 a 10 horas, dependendo aí, é claro, do usuário, né, do paciente. Nós temos que esses fármacos, eles podem ocasionar hipotensão e também pode ocasionar dano renal, mas esse dano renal é reversível após sua utilização. A valsartana, a losartana e a candesartana vão ser utilizados para hipertensão e insuficiência cardíaca. A losartana ela ainda pode ser indicada para nefropatia diabética. Os inibidores da ECA, nós vamos ter um fármaco só que é utilizado no Brasil atualmente, que é o alisquireno. Então, esse alisquireno ele tem baixa biodisponibilidade oral, mas o tempo de meia-vida é de aproximadamente 24 horas. E isso é bem bom quando a gente fala de medicamento para hipertensão, porque ele vai ter uma ação prolongada, né? Ele vai ter os efeitos adversos igual a da valsartana, sendo que ele também pode ocasionar diarreia e é utilizado em hipertensão essencial. Em relação aos antagonistas da aldosterona, nós temos a espirolactona e a eplerenona. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, porque eles atuam como diuréticos. Então, quando a gente for falar dos diuréticos, a gente vai falar deles também. O importante da espirolactona é que ele tem uma meia-vida de 24 horas, então ele é bem visto aí pelos cardiologistas, e sem falar que ele também não ocasiona tanto problema em relação à absorção de potássio. Então, ele vai ser bem utilizado. A gente já vai falar mais detalhadamente sobre eles. Pessoal, uma coisa que nós temos que ter em mente é que nós temos receptores beta-adrenérgicos no aparelho justaglomerular, nos vasos sanguíneos e no coração e também no tecido adiposo, mas aqui não entra para nós entrarmos em detalhe agora, mas eu já falei quando eu falei de sistema nervoso para vocês, só estou relembrando isso. Lá no aparelho justaglomerular, o que ele vai fazer quando ele é estimulado o receptor beta-adrenérgico? Ele vai estimular a liberação de renina.
Nos vasos sanguíneos, os receptores beta-adrenérgicos fazem vasodilatação. E no coração, eles aumentam a força cardíaca, aumentam o débito cardíaco, que pode aumentar a pressão. Se nós tomamos um beta-bloqueador, ele vai inibir a renina, então a renina não vai ser liberada. Vai acontecer, então, uma leve vasodilatação. Por quê? Porque nós não vamos ter mais renina que vai atuar aí no sistema renina-angiotensina. Mas, lembra que eu falei para vocês que nos vasos sanguíneos, quando os beta-adrenérgicos são estimulados, eles fazem dilatação. Se nós temos um bloqueio, não vai ter dilatação, vai ter constrição, e isso acaba saindo meio que elas por elas, digamos assim. Porém, os receptores beta-adrenérgicos, eles são muito estimulados no coração e acabam aumentando a frequência cardíaca, que pode, o débito cardíaco e a frequência cardíaca, que pode aumentar a pressão arterial. Então, quando nós temos um bloqueio desse receptor beta-adrenérgico do coração, nós vamos ter aí uma redução na frequência cardíaca, nós vamos ter uma inibição das arritmias, vamos ter, igual eu falei para vocês, a diminuição da renina e, consequentemente, nós vamos ter o controle da pressão arterial. Então, ele auxilia muito no controle da pressão arterial e auxilia muito nos problemas de arritmia que pessoas que têm problemas cardiovasculares apresentam, tá? Então, os medicamentos mais utilizados dessa classe são propanolol, metoprolol, carvedilol, bisoprolol e atenolol, tá? Espero que vocês consigam entender, mas qualquer coisa vocês me perguntam na aula que a gente vai revisar esse conteúdo, se ficar alguma dúvida. Em relação aos vasodilatadores com um mecanismo de ação desconhecido, nós temos a hidralazina, que vai atuar principalmente sobre as artérias e arteríolas. Ela vai ocasionar uma queda da pressão, pode ocasionar taquicardia reflexa e aumento do débito cardíaco. Acredita-se que ela interfira na liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. Não se sabe ainda como que ela interfere especificamente. Mas o que acontece? O retículo sarcoplasmático ele é um reservatório de cálcio para a célula. Se nós não temos a liberação desse cálcio, nós não vamos ter a contração muscular e, consequentemente, teremos vasodilatação. Ele vai ser utilizado, esse fármaco, na hipertensão grave na gravidez, então em mulheres grávidas. E nós temos, é claro, o etanol, que atua como vasodilatador e é por isso que nós ficamos vermelhos, porque ele vai atuar dilatando os vasos cutâneos, os vasos da pele, tá? Então, por isso que a pessoa fica rosada quando bebe. E é claro que quando a gente fala de fármacos vasoativos, nós não podemos esquecer que temos fármacos que atuam como vasoconstritores. Então, esses vasoconstritores, eles estimulam o músculo liso, favorecendo a contração dos vasos sanguíneos. Eles geralmente são utilizados em anestesia. Por quê? Porque quando a pessoa recebe anestesia, principalmente de propofol, ocorre uma vasodilatação sistêmica e isso pode ocasionar uma hipotensão, tá? Então é muito perigoso. E nós temos então os vasoconstritores que podem auxiliar aí durante a cirurgia. Esses vasoconstritores também podem ser utilizados em arritmia, hemorroida, hipotensão, que é quando a pessoa tem a pressão baixa. Então, às vezes, até durante uma cirurgia,
pode ocasionar uma hipotensão e você pode estar administrando aí um vasoconstritor para auxiliar no aumento da pressão. Esses vasoconstritores também podem atuar na congestão nasal e também no choque. Como principais vasoconstritores, nós temos a fenilefrina, que atua como agonista alfa-1 adrenérgico e faz com que ocorra a contração, estimulação da contração muscular. A etilefrina, que vai atuar tanto sobre os receptores alfa quanto beta adrenérgicos, fazendo com que ocorra a vasoconstrição. E também temos a metaraminol, que atua como agonista alfa-adrenérgico. E para finalizar nossa aula, nós vamos falar sobre os diuréticos. Nós temos 4 classes de diuréticos: os diuréticos de alça, os diuréticos tiazídicos, diuréticos poupadores de potássio e os diuréticos osmóticos. Esses diuréticos, eles podem atuar aumentando a eliminação de sódio e água ou somente de água. Então, quando a gente fala de diuréticos osmóticos, eles vão estimular a eliminação somente de água. Já os diálcios, os tiazídicos e os poupadores de potássio, eles vão estimular tanto a eliminação de sódio quanto de água. Então, vamos começar falando dos diuréticos de alça. Eles são conhecidos como os diuréticos mais potentes. Eles vão eliminar aproximadamente de 15 a 25% do sódio que já está presente no filtrado. E eles vão atuar na alça de Henle. Como que eles atuam? Então, quando nós falamos de reabsorção de sódio, nós temos várias maneiras que podem acontecer lá nos néfrons. Uma das maneiras é o transporte por SYNPORT, onde nós temos a absorção de sódio, potássio e 2 moléculas de cloro. Então, se nós temos um medicamento que inibe esse transporte, nós não teremos absorção de sódio, nem de cloro, e nem de potássio. E isso faz com que essas moléculas elas fiquem disponíveis no lúmen e, consequentemente, a água também não vai ser reabsorvida. Por quê? Porque a osmolaridade no lúmen vai ser muito grande, então a água ela vai ficar onde tem maior concentração de sal, maior concentração de íons. Lembrem sempre disso, tá? Então a água ela não consegue ser absorvida nessa região, tá? Como fármacos diuréticos da alça, nós temos furosemida, bumetamida e piretamida. A mais utilizada, é claro, é a furosemida. Vocês conseguem ver algum problema nesse tipo de fármaco? Pensem em alguma coisa assim que esse fármaco pode ocasionar? Isso mesmo, deficiência de potássio. Então, os pacientes que fazem utilização desse fármaco, eles vão ter hipocalemia, né, que é essa deficiência, e vão se queixar de cansaço e de cãibra. É muito comum pacientes que fazem utilização de furosemida relatar cãibra. Então, quando indica-se furosemida para o paciente, é necessário muitas vezes indicar um suplemento de potássio, tá? Então, caso vocês, durante a anamnésia do paciente, verificarem que ele está com problema relacionado à hipocalemia, vocês podem estar conversando com o médico para ele fazer uma suplementação de potássio.
Os tiazídicos, por sua vez, eles são menos potentes que o dials, mas eles são mais preferíveis na hipertensão não complicada. E como que eles vão atuar? Eles vão atuar lá no túbulo distal dos néfrons, no cotransporte de sódio e cloro. Eles vão se ligar aqui no sítio ativo do cloro e não vão deixar com que esse cotransporte aconteça. A partir do momento que eles bloqueiam o cotransporte, nós não vamos ter, então, a reabsorção de sódio e de cloro, tá? Esses fármacos, os fármacos, desculpa, dessa classe são a hidroclorotiazida, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, metalazona, clortalidona e indapamina. Aqui, nos fármacos tiazídicos, nós vamos ter eliminação de potássio também. É menor, mas ainda temos perda de potássio para o lumen, né, do nosso néfron. Então, nós vamos ter perda de potássio na urina também. Em relação aos fármacos poupadores de potássio, nós temos os inibidores da aldosterona, que eu já comentei rapidamente com vocês. Esses fármacos são a espirulactona e a eplerenona. Então, o que eles vão fazer? Eles vão se ligar a esse receptor aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Esse receptor da aldosterona. E não vão deixar a aldosterona se ligar. E isso faz com que eles inibam a ação da aldosterona lá nos néfrons. Consequentemente, não teremos a reabsorção de sódio nem eliminação de potássio. Por isso que eles são conhecidos como fármacos poupadores de potássio, tá? Porque nós não vamos ter eliminação desse íon, desse próton, né? Que o potássio é um próton, desculpa. Então, isso é muito importante para o nosso organismo, né? Porque nós vamos poupar o potássio, principalmente em pessoas que reclamam de ter cãibra. Então, deve ser muitas vezes substituído um tiazídico ou um fármaco de alça por um poupador de potássio. Claro que algumas vezes esse fármaco não vai ter ação tão boa quanto aqueles fármacos. Por isso, é claro, só deve ser feita a substituição por um médico. Nós ainda temos fármacos que também são conhecidos como poupadores de potássio, que atuam diretamente no nosso canal de sódio. Então, eles bloqueiam o canal de sódio, inibindo a entrada de sódio na célula e, consequentemente, o sódio, então, vai ser eliminado juntamente com a água. Porque se não tem entrada de sódio, a água vai seguir a osmolaridade. Lembrem sempre disso. Nós vamos ter essa ação desses fármacos lá no néfron distal. Nós temos dois tipos de fármacos que atuam dessa maneira: a amilorida e o triantereno. E por último, nós temos os diuréticos osmóticos. Esses diuréticos, eles não têm ação farmacológica, então eles são farmacologicamente inertes. Eles vão ser filtrados no glomérulo e vão ser enviados para o lúmen do néfron. Quando eles estão lá no lúmen, eles não são reabsorvidos. E eles vão mudar a osmolaridade do filtrado, fazendo com que a água fique no filtrado e também não seja reabsorvida. Então, nós temos eliminação de água, mas não vamos ter eliminação de sódio nem de potássio, tá? Como fármaco que atua dessa maneira, que não é bem um fármaco ativo, digamos assim, temos o manitol. Então, ele vai ser utilizado
na forma intravenosa e em caso de emergência, como por exemplo uma hipertensão craniana. Então, ele pode ser administrado no hospital, é claro, na emergência. E, é claro, lembrando vocês que nós temos como principais sintomas da hipertensão dor de cabeça, sangramento nasal, tontura, zumbido no ouvido, palpitação, dor no peito, falta de ar, inchaço, alterações visuais, amortecimento nos membros superiores, principalmente no braço, que são características de pressão alta. Então, nós, como profissionais da saúde, temos sempre que observar, principalmente os nossos parentes mais próximos, para verificar se eles, é claro, não têm nenhuma característica que pode nos levar a uma suspeita de hipertensão. Lembrando ainda que a pressão arterial considerada normal é 12/8. A partir do momento que nós temos uma pressão um pouco maior consecutivamente, digamos assim, nós temos que nos preocupar, principalmente pressão superior a 14, tá? E é claro, né, que a gente sempre pensa em idosos, mas nós jovens também temos que nos cuidar muito com a alimentação, né? Porque hoje nós fazemos uma alimentação muitas vezes inconscientemente rica em sódio, então temos que cuidar com isso. Nós utilizamos muito medicamento, como por exemplo o anticoncepcional, que pode aumentar a pressão arterial, então tem que se ter um cuidado em relação a isso. O uso excessivo de cafeína também pode aumentar a pressão arterial. E é claro, né, o estresse do dia a dia também ocasiona aumento da pressão. Então, se cuidem, pessoal. A hipertensão é uma doença grave e ela vem atingindo jovens cada vez mais cedo no nosso país, tá? Tenham um bom final de semana e até a semana que vem.